Olá, seja bem-vindo a essa mensagem. Hoje é um dia muito especial, um dia que comemoramos o Dia dos Pais. Para alguns, momento de alegria, momento de festividade, de estar reunido à mesa. Para outros, momento de tristeza, porque os seus pais não se encontram mais aqui na terra, mas a morada é no céu, ao lado de Deus Pai. E para outros, momentos de reflexão, porque os seus pais hoje estão ausentes, não fazem parte do seu convívio diário, por mais que eles queiram ou desejam, não estão ali presentes. Mas eu quero trazer uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração sobre a paternidade. Ei, Pai, Deus escolheu você para cuidar, educar, proteger e prover para o seu filho. E o que você tem feito com esta responsabilidade no qual Deus te confiou? Eu quero falar de um homem hoje que foi dado a ele essa grande responsabilidade. E que responsabilidade! Honra para este homem, ele foi honrado por Deus, assim como você, de ter gerado filhos neste mundo. Eu quero ler para você Mateus capítulo 1, versículo 16, que diz assim: E Jacó gerou José. Não é Jacó filho de Isaque e filho de Abraão. Esse Jacó que gerou José é marido de Maria, no qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eu quero que você entenda este versículo, porque aqui diz: Jacó gerou José, marido de Maria, no qual nasceu Jesus. Aqui não diz que José gerou Jesus, mas José foi escolhido por Deus Pai para que criasse o filho dele neste mundo. José foi o homem escolhido por Deus Pai para que desse a Jesus uma criação justa. Por que eu penso assim? Por que eu falo assim? É o que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. A escolha de Deus por José vai além da genealogia dele ser descendente de Davi. Sim, tudo isso teria que fazer parte, era profecia, era uma promessa de Deus. Mas Deus escolheu José pelo seu caráter. Ele era um homem justo. O seu filho deveria ser criado nesse tipo de ambiente, um ambiente no qual o homem proporcionaria ao filho dele uma criação que ia além das coisas materiais, porque Deus não escolheu um homem muito rico para criar o seu filho, Deus escolheu um homem justo. E Jesus era obediente a esses pais. Mostra que a educação dos pais, sim, era fundamental na criação de Jesus. Está escrito em Lucas 2, versículo 51, que diz assim: Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Jesus era obediente aos pais. Isso também me mostra que os pais ensinavam Jesus de maneira correta, ensinavam Jesus da maneira certa, porque Jesus era-lhes obediente. E vamos falar sobre a paternidade de José. José foi um homem que foi orientado por Deus. José não se movia se Deus não dissesse para ele se mover. Você percebe na história que José, ele é alertado pelo anjo do Senhor: pegue o menino, a sua mulher e fuja para o Egito. Quando Deus anuncia através do anjo Gabriel a Maria que ela ia conceber um filho, ele disse primeiramente a Maria: você vai gerar através do Espírito Santo o Filho de Deus. Mas os passos seguintes de mudança, de mover-se, não foi para Maria, porque essa não era a responsabilidade dela, era a responsabilidade do cabeça da casa.
Era a responsabilidade do homem, da paternidade, no qual o anjo aparecia sempre para José em sonho e dizia: pegue o menino, pegue a sua mulher e desça para o Egito, porque Herodes procura matá-lo. E depois o anjo aparece a José de novo e disse: Herodes morreu. E aí volte, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão os mortos, os que procuravam tirar a vida. Ele não aparece para Maria, aparece para José. Essa é a responsabilidade da maternidade, da paternidade. A maternidade de Maria era cuidar, zelar pela vida de Jesus ali, no cuidado, na instrução, mas o mover-se, o prover era de José. Olha o que está escrito em Mateus 13:55. Não é este o carpinteiro, referindo como a José. Não é este o filho do carpinteiro? Então mostra que José também tinha uma profissão, ele era carpinteiro. E Jesus era chamado do filho do carpinteiro. E quando a gente vai para Marcos 6:3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então José deu a Jesus um ofício. Enquanto Jesus não se revelou ao ministério, no qual ele veio a essa terra para cumprir a salvação, a libertação dos cativos e a libertação dos oprimidos, Jesus teve um ofício aprendido por José, o carpinteiro. Então Deus preparou um pai, no qual ensinaria muito mais do que as coisas somente terrenas, riquezas. Deus escolheu um pai, no qual ensinaria Jesus a ter um caráter, um pai justo, um pai que luta por sua família, porque José, ele procura se mover para a proteção do filho e da esposa, o filho de Deus. Então Deus escolheu um homem no qual protegeria o seu filho, porque se José não protegesse Jesus, estaria comprometida a nossa salvação. Imagina você, se Herodes conseguisse matar Jesus, como seria a nossa salvação? Dependeria de José para proteger, para guardar, para se mover. Então Deus escolheu um homem que escutava ele. Deus escolheu um homem que era temente, cumpria tudo aquilo que a palavra mandava, porque ao 8º dia ele leva Jesus ao templo para ser circuncidado. Um homem que cumpria princípios, um homem que obedecia à palavra de Deus. E você vai ler na palavra dele que todos os anos, durante a Páscoa, ele ia para Jerusalém, porque esse era o protocolo. Então Deus escolheu um pai para que guiasse o seu filho nessa terra, de forma que quando ele crescesse, cumprisse tudo aquilo que lhe foi ordenado, tudo aquilo que foi planejado para Jesus. Mas foi necessário um pai adotivo. Então é isso, Deus escolheu você. A responsabilidade é sua, a responsabilidade de cuidar, a responsabilidade de zelar pela vida do seu filho, de promover, de proteger. Ei, pai, receba esta missão como uma honra para a sua vida. Receba como honra, porque foi assim com José. Então é isso, Deus te escolheu. E o que você tem feito com essa escolha? Como você tem agido? Espero que tenha sido da melhor forma, como José, um homem justo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua paternidade. E você que hoje chora por seu pai estar ausente, lembra, a tua recompensa está com Deus. Um dia vocês irão se encontrar. O seu pai mora com Deus e você tem a paternidade de Deus. Você tem o Pai Celestial, no qual podemos chamá-lo de Pai. Olha como a paternidade ela é tão importante. Ele é chamado de Deus Pai. Deus Pai. Porque a paternidade ela é forte, ela é essencial, ela precisa ser presente na nossa vida. Amém? Então é isso.
Vamos dar graça ao Deus Pai, pelos nossos pais, pelo nosso Pai que está aqui na terra, pelo seu Pai que te deu a vida, que te gerou, como lemos na genealogia, que te gerou. Vamos dar graças a Deus Pai por tudo. Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada, meu Pai, por podermos celebrar a vida do nosso Pai. Obrigada, Senhor, por ser um Pai presente também na nossa vida. Tu és nosso Pai maior, o nosso Pai celestial, o Pai que não nos deixa faltar nada, que protege com amor, com graça, com favor, com alegria, com paz. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos. E aqueles que hoje choram pela ausência dos seus pais, Senhor, que o teu Espírito console a cada um, porque Jesus, antes de partir para o céu, ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas deixarei com vós o Espírito, o Consolador. Jesus, o Senhor sabia que a orfandade, ela machuca, a orfandade, ela traz um prejuízo emocional para as nossas vidas, e por isso o Senhor disse: não deixarei vocês órfãos. Nós temos o Senhor como nosso Pai, e o Espírito Santo como aquele que nos consola. Então consola os corações de hoje dessas pessoas que choram por ausência dos seus pais, mesmo que aqueles que estão vivos, mas são ausentes na sua paternidade. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o nosso Pai maior. Obrigada pelo Pai que o Senhor nos escolheu para que fôssemos gerados. Abençoe cada pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a cada pai que aqui ouve esta mensagem, em nome de Jesus, amém. E eu quero agradecer a Deus pelo meu pai. Pai, eu amo o Senhor. Muito obrigada. Eu te amo muito. Beijo.